vocês três aqui. Pessoal, hoje nós estamos aqui no nosso segundo episódio, né, do nosso Chegamos Podcast. E hoje, como um dia especial, como todos os outros, né, nós acordamos bem, estamos respirando, então isso é essencial para nossas vidas, né? Então hoje nós trouxemos aqui o Instituto João Gonçalves, né, representado aqui pela sua presidente Ana, né, a fundadora Verônica Andrade e o fundador Silas. Então a gente vai falar aqui um pouco sobre o que é o Instituto João Gonçalves, o que ele propõe, qual é a proposta dele aqui para a comunidade, vai explicar sobre o que eles fazem. Então a gente vai deixar aqui aberto aqui, e se vocês tiverem algumas perguntas também, vocês podem estar mandando aí para a gente vai fazer umas perguntas aqui também para ele. Então, antes de mais nada, eu queria que vocês se apresentassem, falassem um pouquinho de você, um pouquinho de você, um pouquinho de você. Tá ótimo. Fica à vontade. Oi, gente, boa noite. Primeiro, eu quero agradecer ao Eric pela oportunidade de estarmos aqui falando um pouquinho do Instituto João Gonçalves. Quero agradecer também à direção aqui da FAETEC por abrir esse espaço. Eu me chamo Verônica Andrade, estou na coordenação do Instituto, somos fundadores, né, do Instituto João Gonçalves. Sou moradora de Jardim-Anhangá, tenho 30 anos, sou formada em administração e tecnólogo em processos gerenciais pela FAETEC, então é uma satisfação enorme estar de volta aqui ao prédio e poder abrir esse espaço para vocês. Estou aqui com a Ana, que hoje é a presidente do Instituto, ela vai falar daqui a pouquinho. E estamos montando um pouquinho da nossa diretoria, todos não puderam estar presentes, mas em breve vocês vão conhecer um pouquinho mais deles. Ana. Meu nome é Ana, sou presidente do Instituto João Gonçalves. É um prazer, né? Fiquei muito feliz quando eles me deram essa notícia e mais pra frente eu falo mais um pouquinho. Gente, ela tá sempre um pouco gripada, mas a gente trouxe ela mesmo assim. Meu nome é Silas. 3 anos atrás a gente nos reunimos com os amigos e a gente viu a necessidade de ter espaços culturais no terceiro distrito. Antes de mais nada, eu estou funcionário hoje da Biblioteca Parque de Manguinhos, então a gente veio correndo de Manguinhos para cá. Vou mandar um abraço para a galera da biblioteca que está assistindo também. E é um espaço grandioso de cultura que tem dado um aprendizado muito grande para a gente e a gente busca desenvolver isso aqui no terceiro distrito de Caxias como referência também. A gente falou do Instituto, né, João Gonçalves. Eu queria que você me explicasse qual foi você disse que com amigos vocês viram essa necessidade, né? Mas por quê? O que foi que chamou a atenção assim, para que vocês criassem esse instituto aqui? Então, como eu disse, eu sou moradora de Jardim-Anhangá já há 30 anos, né? E desde pequena eu via meu pai com atividades esportivas, eu vivia na beira do campo e ele cuidava muito das crianças com projeto de futebol. Desde então eu fui criando esse laço com as crianças e o bairro em si, né? E surgiu a oportunidade da gente trabalhar a cultura e entendemos que é necessário fazer com que é de direito chegar a ter acesso àqueles que têm que fazer a utilização, né? Criamos o Instituto João Gonçalves primeiro pensamos no balé porque a gente olhou ao nosso entorno e existiam muitas meninas que não tinham uma atividade. A gente chegou a perceber que a internet ela vem entrando na vida das crianças e deixando elas um pouco sem socialização, e com isso nós pensamos nas atividades que poderemos trazer. O balé foi uma grande oportunidade de trazê-las para dentro do Instituto e fomos pensando em outras atividades de acordo com as perguntas e questionamentos que a gente ia fazendo à comunidade do que poderia ser interessante para as crianças e até mesmo para os adultos. Tivemos a principal pauta de como trazer a qualificação e a geração de renda também, além da oportunidade. Estamos no meio de que há uma vulnerabilidade social muito grande e fazer com que essas crianças se sintam pertencentes a outras atividades foi essencial para a gente. Hoje o Instituto leva o nome de João Gonçalves porque eu fiz uma homenagem ao meu avô,
que foi um dos fundadores, foi um dos primeiros moradores do Jardim Anhangá. Ele chegou aqui quando o Jardim Anhangá ainda era bem pequeno, eram poucas casas, e ele foi empreendedor também dentro do bairro. Tinha uma barraca, né, uma mercearia que fazia vendas de alimentos, e muitas das vezes também ele doava alimentos para famílias que passavam por uma certa necessidade. E com isso nós resolvemos homenageá-lo, trazendo a pessoa de geração de renda para que pudéssemos influenciar outros geradores de renda. Entendi. Vocês tiveram essa motivação, mas de quem partiu a ideia? Vocês já eram casados na época, quando vocês tiveram essa motivação? A gente precisa fazer alguma coisa para mudar a situação aqui do bairro. Casados não, a gente namorava há 7 anos. E tem 2 anos que nós casamos. Mas já estavam juntos? Já. Legal. Então, porque assim, a gente sabe que tem coisas que motivam a gente a fazer, né? Nós somos motivados às vezes para fazer alguma coisa, mas às vezes aquilo ali, por mais que a gente tenha motivação, a gente ainda não deu aquele pontapé inicial. E como foi o pontapé inicial? O projeto tem quantos anos? Tem 3 anos. Vai fazer 3 anos, dia 24 de junho. Partiu muito no final da pandemia. Eu acho que a pandemia ela mexeu muito com todo mundo. E a gente passar por aquele momento e aí a gente conseguir respirar e ver que sobrevivemos é algo que a gente precisa valorizar. E aí a gente chega, tem uma graduação, é formado, fazemos uma pós-graduação e a gente vê que precisa fazer algo para retribuir para aquilo que nós já temos hoje. Então acho que o fim da pandemia foi esse momento que foi quando a gente casou e aí surgiu a possibilidade de vamos fazer algo para a comunidade. E aí, como eu comentando anteriormente, a gente já participou muito do movimento do terceiro setor. Eu fui presidente de uma associação de moradores no bairro Pantanal, fiquei quase 5 anos à presidência, fui diretor financeiro da Cruz Vermelha de Caxias. Então a gente vê muito dessa vivência do terceiro setor e muitas dessas atividades são feitas no primeiro distrito, no centro de Caxias. E quando a gente vem para o terceiro distrito, uma região com quase 100 mil habitantes, você vê a ausência de equipamentos culturais, equipamentos que podem ser utilizados pela população, principalmente no viés cultural. Nesses 3 anos que vocês fundaram o Instituto, vocês conseguem descrever qual é a maior dificuldade que vocês encontram? Recursos! Financeiro! Os recursos são os principais. Hoje o Instituto, a gente consegue manter o Instituto através de doações, temos algumas parcerias, mas parcerias que financiam somente os nossos profissionais, os professores em si, que hoje a gente está com o Instituto Chaya e também com o Diplas, que é uma empresa de lei de incentivos à cultura, né? E eles arcam com as despesas de salário dos nossos professores, mas tudo que o Instituto requer de recurso, de espetáculo, uniforme, tudo isso a gente conseguiu através de doações e parceria com instituições locais do bairro mesmo de Jardim Anhangá. O objetivo então do Instituto é trazer cultura seria isso? O maior objetivo do Instituto é trazer a cultura, a educação? A geração de renda. Geração de renda. A cultura, ela mexe em torno, no último estudo que nós lemos, de cerca de 5 bilhões de reais. A cada R$1 investido em cultura, ele tem um retorno de R$1,59. Fala a nossa ministra de Cultura. Então, hoje, a gente vê a cultura como um fator de geração de renda. O balé. O balé começa no desenvolvimento das crianças e depois eu consigo, através dessas crianças, formar auxiliares, talvez professores de balé que vão ter recursos também através da sua profissionalização. E através da cultura, através do balé, a gente já gera o emprego desse profissional, desse professor de balé, desse auxiliar de balé, do auxiliar administrativo que fica acompanhando o professor e as turmas ali. Hoje nós temos 7 colaboradores contratados por essas parcerias. Então, mostra que a cultura faz renda. Através do artesanato, quando nós temos a oficina de artesanato em pleno funcionamento,
os pais conseguiam fazer o artesanato e vendiam e levavam o sustento para dentro de casa também. Hoje lá no Instituto vocês estão fornecendo quais atividades, Raquel? Hoje nós temos aulas de balé a partir dos 2 anos de idade até os 11 anos e depois a fase adulta. Nós temos o jazz também a partir dos 7 anos de idade e a fase adulta. Temos capoeira, ginástica, muay thai, futebol e iniciação musical e flauta doce. Estamos aproximando aí, batendo a meta de 600 alunos, aproximadamente 300 alunos do balé e dividido os outros alunos das outras atividades. 600 alunos é bastante alunos. Porque assim, eu particularmente, quando o professor, ele conversou sobre esse projeto, eu queria trazer justamente isso, as coisas que ninguém sabe que tem na Redondeza. Então a gente fala muito de coisas ruins que acontecem por aqui, mas coisas boas assim é pouco falado. Eu nunca imaginava que em Jardim Angá tinha um instituto que forneciam, né, atividades que são gratuitas, né? Todas as aulas, né, isso é importante, que todas as aulas elas são gratuitas. E muitas delas, né, por exemplo, o balé, parece que vocês também vocês doaram, além das aulas também, os uniformes, né? Isso, o balé nós percebemos através de um relato de uma das meninas, porque nós começamos o balé com 2 anos. E pode não parecer, mas essas crianças, elas falam tudo que elas escutam por aí. E no primeiro dia de aula do nosso instituto, nós tivemos uma professora que colocou uma sapatilha. E uma das meninas olhou para a professora e perguntou para ela: tia, o que é isso no seu pé? Aí a professora olhou para mim e eu falei: responde, o que é? Aí ela foi e falou: é uma sapatilha. Aí a menina olhou para ela e falou assim: tia, eu nunca vou ter uma sapatilha porque o meu pai não vai ter condições. E nós entendemos que é muito difícil para o pai tirar do bolso, escolher entre o sustento e manter a cultura dessa criança, trocar por um uniforme. Ele vai escolher o sustento da família dele. E a gente sabe que não só tem uma criança, a gente tem pais que tem 3 crianças no balé. Imagine comprar um uniforme para 3 crianças. E nós pensamos que deveríamos fazer alguma coisa por eles. Não poderia... sabemos que tem pessoas que vão ter condições de comprar, mas tem aqueles que não vão ter, e aí? E buscamos parceiros para isso. Foi onde nós conseguimos doar todos os uniformes. As 250 primeiras crianças do nosso balé receberam os uniformes, que foi o Colan, junto com a Xuxinha, para que elas pudessem fazer as atividades de balé. E todos os uniformes que a gente hoje vem produzindo também para o esporte, através de doações também. Recebemos algumas doações de camisas por parte do Instituto Chaya, mas os demais recursos, tudo somos nós através de parceiros. Legal. As rifas, as feijoadas. Quando a gente pede rifa é para isso. Naquele dia que a gente conversou, você falou de valores você consegue lembrar quanto que foi gasto só com o uniforme do balé? Foi cerca de 15 mil reais. Mês que vem termina a última parcela do cartão. Não, eu pedi para falar porque assim, a gente vê a necessidade que o Instituto precisa de doações, né? Tanto de pessoas, não só empresas, mas de pessoas também físicas, né? Assim como eu, né? As pessoas que estão nos assistindo, que possam também ajudar. Quem tem condições vai ajudar aqueles que têm menos condições, né? Então assim, é um valor muito alto, né, para quem não tem condições. Quem tem condições não faz tanta diferença, mas o pouquinho que a gente for dando vai ajudando. Então eu quis frisar esse valor porque é um valor bem significativo, 15 mil reais é bem... E é o que você falou, ajudando de pouquinho em pouquinho a gente consegue fazer muito. Hoje a gente fez uma rifa, fizemos um kit churrasco, algo que a gente viu que sai bastante, que pegamos o Dia das Mães para sortear, né? E fizemos uma rifa de R$5, 200 números, para que a gente pudesse conseguir arcar agora com parte da roupa que elas vão usar na coreografia para o Dia das Mães. A gente pensou em mudar o figurino, mas para mudar o figurino tem que ter dinheiro. A gente fez uma rifa para mudar esse figurino. Não vai arcar com todo o valor, mas a gente já conseguiu uma parte e a gente tenta o restante. A maior procura é para o balé, então. É. São 300.
balé. Né? E justamente é que é o mais custoso, né? É o que é o mais procurado, né? É o balé. E assim, vocês conseguem mensurar quantos alunos tem, assim, por idade? Por classe, né? Por idade é difícil, porque chega inscrições, todos os dias a gente recebe inscrições, mas a gente deve bater aí. A maior faixa etária nossa é de 2 até 6 anos. Por quê? 2 a 3 anos, por aqui só nós, acredito que só o Instituto, temos a atividade para 2 anos, porque são bem babies mesmo, então a gente iniciou com eles. E 4 a 6 tem um público bem alto também. 7 a 11 já fica mediano. E adulto é aquilo, né? É engateando ainda. Eu fico imaginando aqui, assim, eu aqui ouvindo, né? Quando o Silas me contou a respeito dessa criança, né? Que falou que não poderia ter essa sapatilha, a gente já fica comovido. Agora eu imagino vocês que já estão ligados diretamente com essa atividade e ver uma criança ali de 2 anos falar que não pode ter algo que é tão, para nós, né, é tão barato, e ela falar que nunca, né, ela falou assim, né, que nunca conseguiria. Então assim, com 2 aninhos ela já projetou o pensamento dela, o pequenininho pensamento dela tão longe, né, vendo a sua condição financeira. Imagina como é que vocês lidam com essas coisas assim no dia a dia, né? É por isso que hoje a gente tenta fazer a democratização, né? Levar elas a esses acessos que são os direitos dela. A gente tem, já pulando, não sei se seria a pauta também sua, mas já adiantando, a gente tem uma parceria com o Passaporte Cultural, que é através da Secretaria de Cultura do Estado do Rio de Janeiro, onde a gente faz acesso das crianças a pontos turísticos do Estado do Rio de Janeiro. E recentemente nós levamos parte dos nossos alunos ao Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Para elas foi encantador, elas nunca entraram. A gente, indo até o teatro, elas estavam encantadas com o trajeto. A gente ouviu dizer assim: eu nunca saí de Caxias. Então ali já começa o nosso coração na mão. Olha a responsabilidade que está em nossas mãos de apresentar o Rio de Janeiro para essas crianças. E no caminho, elas olharam a Bahia e falavam: nossa, olha a praia! E a gente, assim, deslumbradas mesmo com o que estava vendo, os prédios, elas estavam encantadas com os prédios. Quando chegamos ao teatro, elas olharam a imensidão, o tamanho, a escadaria, elas queriam conhecer cada canto, elas botavam as mãos na parede, elas estavam encantadas com o banheiro, o formato do banheiro do Teatro Municipal. E pra gente é gratificante proporcionar isso, porque o pai não teria acesso a esse espetáculo, ele não conseguiria proporcionar, são caros os acessos, são muitos, mais de um filho, como eu já disse. Então, proporcionar isso pra gente é recompensador. Ver o sorriso de cada criança pra gente é fantástico. Saindo do teatro, a gente resolveu levá-las para lanchar. Elas já tinham feito um pequeno lanche dentro do teatro, né? E resolvemos levá-las para lanchar. E o Silas falou assim: vamos ao McDonald's? Aí eu já imaginei, né? McDonald's e tal, hambúrguer. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Mas lá no fundo eu escutei ela falar assim: eu nunca fui no McDonald's. Gente, que fantástico quando chegaram no McDonald's, filmando a entrada, mostrando, elas acho que tinham levado o celular, filmando para mostrar para os pais como que estava sendo aquilo ali, aquele dia delas, elas filmavam cada minuto. E entramos no McDonald's, proporcionamos o lanche para cada uma, elas escolheram o que ia comer e no final uma das alunas falou assim: tia, eu nunca vim ao McDonald's e quando chegar em casa, eles não vão acreditar quando eu falar que eu vim no McDonald's. Posso levar o copo do suco? Posso levar o copo para casa? Porque aí quando eu falar que fui ao McDonald's eles vão acreditar, eu vou mostrar o copo e eles vão saber que eu fui no McDonald's. Eu falei: claro, pode levar o copo, fica à vontade. E tiramos várias fotos mesmo para mostrar, para elas terem de recordação de que elas foram ali. Porque aquilo vai ficar na memória delas, mas também vai ter para poder mostrar que elas vivenciaram esse momento que para elas foram fantásticos. Pra gente pode ser tão normal, natural, você para, vai, lancha, come no McDonald's, é o seu dia a dia. Mas para aquelas crianças ali, foi um momento único, de que muitas das vezes o pai não tem condição, porque não é só um lanche, é o transporte, não é só um filho, são 5, 6 dentro de uma casa.
Então, para aquela comunidade, a gente marcou aquela vida. Então, é isso que nos motiva a estar dentro do Instituto e muitas das vezes ajudar, tirar do bolso, buscar parceria, por entender de que alguém tem que fazer algo. A gente está... E a gente sempre pergunta para os pais, a gente terminou o passeio, eu perguntei, e aí, como que foi? O que elas falaram? Aí a mãe falou para mim assim, ela ficou 3 dias direto falando desse passeio. Então, assim, ela ficou encantada. E todos os outros mais que tiver, ela vai participar, porque a gente está proporcionando algo que eu não teria condições de proporcionar. E pra gente isso é recompensador. Só de saber que a gente fez um bem para elas, que levou ela a conhecer algo. E lá elas participaram de uma palestra e a menina estava explicando, né? Que mostrou para elas o que é uma sapatilha e a história da sapatilha. Quando a gente para analisar, e eu trago crianças de uma comunidade, crianças que são pertencentes a uma classe que é considerada um pouco inferior e que já são negras, né? São crianças negras. E você escuta que o balé é elitizado, né? E que a sapatilha, ela tinha aquela cor porque tinha que parecer com as italianas, com a cor de quem era lá, branca. E que as meninas de cor negra, quando tiveram acesso ao balé, precisavam pintar a sapatilha para se reconhecer dentro daquela dança. A gente vê o que a gente está fazendo hoje, que é mudar essa realidade, né? Proporcionar que a gente não só tem brancos, a gente é uma raça, somos mestiços, a gente tem diversas pessoas, então a gente tem que proporcionar e dar acesso a quem tem que ter direito de acesso. E mostramos para elas que sim, elas vão ter espaços e a gente vai conceder os direitos que são delas, levando elas a conhecer todo e qualquer espaço que pudermos. Legal. E é algo que vai ficar marcado pro resto da vida daquelas crianças, né? E eu acho assim, muito bacana que eles conheceram uma realidade que talvez eles nunca iriam conhecer. Talvez para eles só existia em Bahia, só existia o tipo de pessoa aqui, os tipos de atividade aqui, então eles, o mundo lá fora que eles agora... A Verônica, a primeira vez que ela foi ao Teatro Municipal, tem 3 anos. Quando começou as atividades do Instituto, nós conseguimos um passaporte cultural e levamos para a formação de plateia. Foi a primeira vez que ela foi ao Teatro Municipal. Com 27 anos. Então, eu não preciso ir muito longe, você vê. Não, eu particularmente nunca fui, então no dia que tiver, pode se estender um convite para mim que eu aceito de bom grado, eu nunca fui, né? A gente vê que a realidade não está longe da Não. gente, e assim, hoje a gente pode. E se a gente pode fazer por alguém, por que não, né? A gente não teve ninguém que nos levasse quando criança para conhecer os pontos turísticos, eles são loucos para conhecer o aquário. O aquário, se você parar para analisar o preço do aquário, elas não vão conhecer. E se a gente tem essa oportunidade de levá-las até lá, para a gente pode ser algo assim, significante. Vão lá ver os peixinhos e tal. Mas para elas, só de elas saírem da realidade, da comunidade, da casa, do bairro que elas vivem, para elas já vira festa. E ficou como um incentivo para que elas possam estudar, né, se aperfeiçoar, para que ela consiga alcançar tudo aquilo que ela conheceu um dia lá fora. Eu lembro que teve uma época da minha vida que eu estava na igreja, hoje eu estou afastado, mas eu já fui evangélico, né, um tempo atrás, e eu liderava um grupo de adolescentes na igreja. E eu marquei um determinado passeio com os adolescentes, eu fiz o inverso do que vocês fizeram, né? Eu falei, olha, a gente vai fazer um passeio, pra onde a gente vai? Ele falou, não sei. Não, mas eu tenho que saber com que roupa que eu vou, a gente vai pra praia, a gente vai pro shopping, a gente vai pra cachoeira. Eu falei, não, vocês vão com uma roupa confortável. Tá bom. Chegou no dia do passeio, né, a gente conseguiu lá as Kombi e tal, e eu levei eles pro antigo aterro sanitário do Gramacho. Levei eles pra lá. Aí quando a gente chegou, ele falou, pra onde a gente está indo? Eu falei, vocês estão indo para conhecer o lixão do Gramacho, que todo mundo fala. Vocês nunca conheceram. Então, vocês vivem a realidade de quem tem praticamente tudo, não falta nada. Eu pego e deixo minha torneira com água vazando, não esquento a cabeça, fico 1 hora tomando banho lá, não ligo. Eu comi, não quero comer esse resto de comida aqui, tô cheio, não quero, não come, não quero comer ovo, não quero comer salsicha. Então, eu levei eles conhecer outra realidade. E assim, naquele momento, assim, para eles foi algo muito novo. Eu já tinha vivido isso antes,
Mas para eles foi muito bom, porque a gente chegou lá, eles já estavam uma semana sem água para beber. Entendeu? Então, assim, quando a gente chegou, eles viram aquela realidade, eles tomaram aquele choque. Então, assim, lá era caixa d'água que ficavam no chão com água, para eles beber, cachorro bebia, galinha bebia, porco bebia, o que tiver. Então, aquilo ali chocou eles. Quando a gente estava vindo embora, aí eles vieram, me rodearam, a gente precisa fazer alguma coisa. O que vocês querem fazer? Não sei, vamos fazer alguma coisa. Chegamos em casa, voltamos para casa, eles começaram a bater na vizinhança, pegando garrafa de 2 litros, assim que a gente levou muita água, a gente encheu as pombas, levamos muita água para eles lá, conseguimos um caminhão-pipa, né? O caminhão-pipa abasteceu o pessoal lá. Então, eles vivenciaram o outro lado. As mães chegaram a falar que eles mudaram o comportamento, né? De deixar mais água cair. Então é importante, né? A gente conhecer os dois lados para valorizar, né? Eles vão valorizar mais as coisas que eles têm e o pessoal que não tem agora vai aprender, vai saber que existe um horizonte de possibilidades para que eles possam conseguir alcançar. Eu queria saber de vocês, que eu vi que, né, até vi umas fotos e vi que tem uma cadeirante lá, uma menininha, uma cadeirante, né? Então vocês têm atividades também assim é só para criança ou adulto com essa mobilidade reduzida? Hoje a gente tem a Yasmin, ela tem microcefalia, você viu, ela é cadeirante, né? Tem uma deficiência e a gente pensou que primeiro, quando a gente abriu a oportunidade do balé, a gente não chegou a pensar que receberia pessoas com deficiência. Mas quando a Yasmin surgiu querendo fazer a inscrição dela, a mãe dela fazer a inscrição dela, a gente falou, por que não? Que se a Yasmin não se limita, por que eu vou limitá-la? E vamos sim proporcionar balé para as pessoas com deficiência. Eu fui secretária executiva do Conselho da Pessoa com Deficiência daqui do município de Caxias e eu percebi a luta que é dessas pessoas para ter o direito delas garantido. E foi aí que a gente abriu as oportunidades para Yasmin e para outras crianças também. Hoje a gente tem crianças que são autistas, a gente tem também a Fernanda, que tem síndrome de Down. E para o público adulto, a gente já começou com a ginástica, tendo por conta da questão da mobilidade, né? A pessoa que tem pouca mobilidade. Então a gente já introduziu também uma ginástica adaptada. Nossa professora ela é formada para a ginástica adaptada e com isso a gente vai trabalhando os adultos também, trabalhando a saúde deles, né? E no balé a gente tem as crianças. Então tem autista também, é porque eu tive algumas mensagens do pessoal perguntando, né, se tinha, né, como é que seria para eles fazer, vocês abrem inscrições, qual o processo? Então, a gente tem turmas inclusivas, né? A gente não tem uma turma só para pessoa com deficiência, a gente trabalha a inclusão mesmo dessas crianças e estamos em busca agora de criar um meio de termos mediador, né? Porque quem trabalha junto com a professora, junto das pessoas com deficiência, para que a gente possa também alcançar mais as crianças com deficiência. A gente, como não tem esse mediador, a gente limita um pouquinho as turmas porque a professora não consegue dar conta de todas as crianças, porque quando a gente fala de crianças de 2 anos, você já imagina, né? São 20 crianças de 2 anos, tem muita energia para gastar e a gente está vendo como trabalhar a pegar mais inscrições, né? Aceitar mais inscrições de crianças, como você disse, a gente está com um número considerável já. Estamos pensando como abrir novas turmas para poder atender a demanda que está chegando agora. E hoje as inscrições ainda continuam abertas. E no final a gente pode colocar o link através do site do Base e as inscrições estão abertas. Hoje dá para capoeira e ginástica. Capoeira, ginástica, futebol, muay thai. Só não dá para balé. Tá, só lembrando do balé, porque a gente vai fazendo formação também de inscrição reserva, né? Porque a gente vai receber, vamos montar ciclos, receber inscrições e montar turmas. Aí monta a turma e a criança vai começar a atividade. Ah, bacana. E vocês têm assim, um cronograma? A gente abre inscrições uma vez por ano? Não, as inscrições elas ficam abertas, por exemplo, ela está aberta há 10 meses, né? Está aberta há 10 meses pelo site do Diblase. E as mães fazem as inscrições e a gente faz contato com elas. Se houver vaga ou desistência em alguma turma, a gente vai encaixando os alunos.
Caso as turmas da idade estejam lotadas, a gente vai montando a turma reserva. Chegou a um determinado número, por exemplo, a nossa turma de 2 a 3 anos são 20 alunos. Então, chegou um quantitativo de 10, a gente já abre uma nova turma. Legal. Então, no final, a gente vai deixar o link, né, o site certinho para o pessoal poder entrar, fazer as inscrições e conhecer também melhor o Instituto, ver as fotos, ver todas as atividades que vocês proporcionam lá para as crianças lá, tá? E projetos futuros, como vocês têm algum? Libras, eu queria perguntar isso para vocês. Vocês têm, assim, vontade de colocar Libras lá? Nós falamos sobre isso tem um mês no canal, sobre a necessidade da qualificação. E aí a Secretaria de Educação do município abriu um curso de Libras. E aí a gente soube que teve uma procura exorbitante, muito grande mesmo. E a gente olha mais uma vez para o terceiro distrito que nós não temos aqui. Algumas igrejas trabalham com Libras, mas é necessário... Tem uns pagos também, né? Sim. Acho que é uma bandeira a se levantar. A gente bate muito na tecla que o Instituto nasceu para ele ser acessível. Da acessibilidade da pessoa com deficiência, da acessibilidade da pessoa em situação de vulnerabilidade social. Então nós temos que ser acessíveis. Projetos futuros, sim, nós temos um espaço ao qual a gente destina para a construção de uma sede do Instituto. E lá a gente pretende ter salas, porque a gente bate muito na tecla da qualificação profissional, geração de emprego, da qualificação, da capacitação profissional. Então, cursos voltados para essa parte da capacitação, de confeitaria, de qualificação, de eletricista. Temos a possibilidade aí do Bombeiro Mirim, vocês aguardem que em breve vai ter novidades sobre o Bombeiro Mirim junto com o Instituto. E a gente visa muito isso, que o balé hoje é o balé, mas a gente entende que tem que trazer junto do balé a nutricionista com acompanhamento nutricional. Muitas das nossas crianças às vezes chegam e relatam para a gente que não se alimentaram. Então, se a gente tiver a condição de dar um lanche para essa criança, vai ser fundamental. A gente precisa do acompanhamento pedagógico dessas crianças, porque muitas vezes elas não têm um reforço escolar. E a gente precisa aqui no terceiro distrito impactar essas crianças de maneira positiva, de que ela faz um balé sim, mas também ela pode fazer o reforço escolar, ela vai ter o acompanhamento nutricional, ela vai ter o acompanhamento de psicólogo, ela vai ter o acompanhamento de psicanalista, que é um rapaz que está chegando para ser voluntário com a gente. Então, são vários sonhos, mas hoje nós batemos na barreira dos recursos, que são limitados, então a gente vai, conforme surgindo as possibilidades de escrever projetos, de trazer parceiros, de trazer empresas locais, porque hoje a gente está no Jardim H, do lado de um complexo logístico da DHL enorme. E o que essas empresas têm feito hoje para a comunidade? Então a gente precisa dialogar com eles. Muitas das vezes eles não fazem porque não sabem que tem alguém que está fazendo também na comunidade. A gente precisa chegar até eles e mostrar, não, nós temos aqui algo que a gente pode desenvolver em parceria. Esses funcionários podem ser alunos do nosso instituto. E aí a gente vai criando e trazendo a parceria. E hoje a gente também a gente conta com uma equipe muito grande de voluntários. O Instituto ele não caminha só. A gente agradece muito as pessoas que estão sempre conosco nos eventos, quando a gente precisa fazer. A gente faz futebol no campo, mas a gente não tem o valor para pagar o profissional para fazer a limpeza do campo. Então a gente aluga o maquinário e temos os voluntários que vão lá e fazem toda a manutenção do campo. Quando a gente precisa de alguém para limpar, a gente não tem o ASG para fazer ajudar a manutenção, né, do dia a dia do Instituto. Então a gente tem um voluntário que vai lá, limpa o banheiro, limpa o salão, tudo pra gente. Nós temos também as pessoas que todas as vezes que a gente precisa fazer uma feijoada, uma rifa, está se empenhando para fazer as vendas, para manusear o alimento. Então a gente conta com essa equipe de voluntários que é o que mantém e faz o Instituto caminhar. Passaram aqui mensagem aqui pra gente, estamos falando do passaporte cultural, que vocês souberam do circo Heber Circo que teve no Caxias Shopping? Sim, eu fui, esse aí. E aí o passaporte, mas fui através do passaporte cultural, nós conseguimos... Mas você foi no circo, então você sabe que o ingresso do circo, você viu lá a plaquinha do valor do ingresso. Eu sei que eu paguei caro naquele ingresso lá, não lembro quanto que foi não. Então, eu sei que o ingresso mais em conta estava R$80.
E nós, através do Passaporte Cultural, conseguimos levar 800 pessoas gratuitamente ao Reversi. Entre os alunos e os pais. Então, a família, e aí não era uma família pequena, era o pai, mãe e os 6 irmãos que foram possíveis. E aí a gente tem muito orgulho desse passaporte cultural, dessa parceria do Instituto com a Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa. Manda aqui um abraço para a nossa secretária Daniele Barros, por entender a importância e o impacto que tem para a vida dessas crianças. Foi a primeira vez que a Yasmin foi no circo. E a questão da acessibilidade lá foi muito importante. A mãe veio falar com a gente. E do outro lado da pirâmide da faixa etária, nós tivemos a dona Juliana, 80 anos, foi a primeira vez que ela foi no circo. Gente, não tem dinheiro que pague para você proporcionar e ver aquele sorriso. Ela vinha abraçar a gente. Muito obrigado por essa parceria que vocês conseguiram para a gente. Dentro do espetáculo ele faz aquela pausa, né, de minutos para você poder ir ao banheiro, comer alguma coisa. E eu passando, a dona Juliana me pegou pelo braço e falou: muito obrigada, isso aqui é encantador, eu nunca vi um espetáculo num circo. E assim, 84 anos. Ela se dedicou para cuidar da família e não conseguia fazer parte dessas atividades culturais e conseguiu ir ao circo. Foi gratificante ver a mãe da Yasmin, foi muito bem recebida. A acessibilidade, a questão de escolher um espaço para ele poder ver, né, o espetáculo, apreciar aquilo ali de perto. Então, para a gente é gratificante ver esses sorrisos, esses agradecimentos, não porque é um direito deles. E proporcionar isso é fantástico. Com certeza. Eu falei da Libras porque ele está tentando ver se a gente consegue trazer uma professora de Libras aqui para a gente poder mostrar. Falar justamente sobre isso, sobre essa inclusão, né? Eu, de vez em quando, vou numa igreja e lá tem uma intérprete, né, de línguas. Então, acho aquilo ali fantástico. Né? Acho que é o que falta. Acredito que falta isso nas escolas. Fazer parte da grade curricular, um ensino em Libras. Porque como é que você vai aprender a se comunicar se você, com um surdo mudo, se você não aprendeu isso, né, na escola, né, em algum local desse tipo, que te dê acesso fácil e gratuito para fazer. Eu gostaria que vocês fizessem um convite e falassem um pouquinho sobre o espetáculo do dia 27. Mães que inspiram. Dia 27 a gente vai ter um espetáculo lá no Instituto João Gonçalves. Vai ser às 18 horas. A gente denominou o espetáculo como Mães que Inspiram. Ele começa às 18 horas com as atividades, na verdade com as apresentações de balé. Os nossos bailarinos vão estar se apresentando. A gente vai receber também a Orquestra 3D e o Coral de Jardim Gramacho para estar lá abrilhantando o nosso espetáculo junto com as nossas bailarinas. A gente também vai receber uma professora convidada para fazer um dueto com a Yasmin, que é a nossa aluna, a mãe dela nem sabe, vai estar sabendo agora, através do podcast Primeira Mão. A gente vai ter essa professora fazendo a apresentação junto da Yasmin, vai ser um dueto delas. E queremos convidar vocês para estar conosco, vai ser aberto ao público. Nós vamos ter também uma feira gourmet, que é a feira empreendedora das Mães que Inspiram, onde elas vão estar lá apresentando os produtos que elas trabalham, o artesanato, o alimento. Então estejam conosco às 18 horas, no dia 27, é um sábado, todo mundo vai estar em casa, é à noite. Então venha apreciar as nossas entrada gratuita, não paga nada. Não paga para entrar. E também teremos as falas, teremos 5 falas da mãe universitária, mãe atípica, mãe que trabalha fora, mãe executiva, mãe aluna e mãe empreendedora. E a gente lá vê que essas mães inspiram outras mães. E vai ter a feira também, né? E teremos a partir de 4 horas da tarde a feira da mãe criativa e empreendedora, onde as mães terão lá vendendo doces, artesanato, outros salgados. Uma forma de divulgação do trabalho delas também, uma contrapartida da gente mostrar para vocês que vocês têm a mão de obra aqui no local, para vocês poderem apreciar e depois, quem sabe, encomendar os serviços. Para a gente encerrar, eu queria que vocês pudessem me falar o que vocês enxergam, o que o Instituto, vocês gostariam que o Instituto alcançasse o que a longo prazo, não a curto prazo, mas a longo prazo. O que vocês esperam que o Instituto consiga alcançar? Ser referência da cultura no terceiro distrito. Ser um local de acessibilidade, um local de desenvolvimento econômico,
um local para que nós conseguimos acessibilidade de egresso do sistema penitenciário para qualificação profissional. Eu acho que isso é uma bandeira que a gente levanta hoje dentro do Instituto, não só a cultura, mas a cultura, a educação, a assistência social, a garantia desses direitos. Acho que a gente defende e acredita de termos uma sede própria, com qualificação profissional, com professores qualificados, trazendo e gerando mão de obra local qualificada. Eu trabalho no Rio, eu acordo 7 horas da manhã, fico 2 horas de engarrafamento para chegar às vezes no local de trabalho. E às vezes a gente ouve que as empresas da região não contratam porque não tem mão de obra qualificada. Então, é uma das bandeiras nossa qualificar também. Gerar renda para a mãe dessa bailarina, para a mãe desse jogador de futebol e, se possível, for no terceiro distrito. O terceiro distrito é uma potência que a gente precisa explorar e é isso. Acho que esse é o caminho que a gente quer trilhar, de ser referência na cultura, na qualificação profissional, de forma gratuita, através de parcerias, através de projetos, da lei de incentivo ao esporte, da lei de incentivo à cultura, através da lei Rouanet, através da lei do ISS e outras leis, que a lei Paulo Gustavo, a lei Aldir Blanc. Nós temos hoje um momento muito diferente para a cultura no estado do Rio de Janeiro. Existem várias leis, várias situações abertas hoje para os fazedores de cultura. Então, isso só é gratificante para a gente de tocar. Ser no terceiro distrito, mostrar que aqui nós temos várias potências, inclusive a Verônica e a Ana, né? Que aqui a gente está bem acompanhado. Então é isso. E a gente se coloca à disposição. Qualquer dúvida, nos procure no nosso Instagram. Fala aí, no Instagram. @InstJoãoGonçalves. Lá a gente divulga um pouquinho das nossas atividades, postamos as fotos, os vídeos para vocês acompanharem, todas as novidades. Às vezes a gente faz as divulgações também de cursos que estão abertos, as parcerias que a gente vai fazendo, para que vocês fiquem atenados e conhecendo um pouco das coisas que estão acontecendo em Duque de Caxias. Ok. Pessoal, eu vou deixar na nossa página aqui do podcast, vai ficar lá uma aba em destaque sobre o Instituto. Então lá vai ter o Instagram do Instituto, vai ter algumas fotos. Então vocês podem entrar lá e cliquem lá naquela abinha que vai ser direcionado lá para o Instituto e vocês vão conhecer um pouquinho mais do Instituto. E o Instituto é aberto a voluntários também, né? Vocês falaram. Então você que sabe fazer alguma coisa, que tenha vontade de ajudar o próximo, procure lá os fundadores, a presidente Ana, conversem com eles, vamos ver o que a gente pode ajudar somando com eles. Somando forças, a gente vai chegar muito longe. Quem sabe, né, alcançar um teatro aqui, né, ter um local onde a gente possa não precisar mais ir para fora do nosso distrito, do nosso município, para poder a gente ter uma atividade cultural e ter aqui onde a gente mora, aqui pertinho aqui da gente. Aqui. E não está longe de acontecer, né? Não. É só com a ajuda de um, a ajuda de outro, a gente vai chegando longe, né? Então eu queria agradecer a vocês. Querem falar mais alguma coisa? Gente, só tô falando que a Ana não está falando hoje, porque ela está muito gripada. Mas ela fala também. Tá poupando a voz, tá enfiada pra ficar. Pessoal, eu gostaria muito de agradecer a presença de vocês aqui no nosso podcast. Fico imensamente feliz e honra de ter a presença de vocês aqui e fico muito grato de ter conhecido, né, um pouquinho que foi aqui da nossa conversa. Já tinha conversado um pouco com o Silas, já tinha me explicado, falado algumas coisas sobre o Instituto, e aqui a gente teve uma visão bem mais ampla, né, do que é o Instituto. Eu fico imensamente feliz, né, pela confiança que vocês, né, tiveram e se propuseram estar aqui hoje. E eu fico aqui aberto, o canal da gente fica aberto, né? Vocês conversaram com a diretora, né, também se propôs em estar podendo ajudar. E o que vocês precisarem, a gente está, vamos unir forças, né? Claro. O que a gente não puder fazer, a gente vai correr atrás para tentar conseguir alguém que possa fazer também. E todo mundo aqui unido pelo melhor, não só pelo nosso bairro, né, em si, mas pelas crianças, pelo povo que aqui reside aqui. Bom, muito obrigado. Para você que está nos assistindo também, eu quero deixar aqui um abraço para vocês.
e pedir vocês, pessoal, vamos compartilhar esse vídeo, que é muito importante que as pessoas conheçam o Instituto. Eu não estou só falando, pensando em divulgar a página do podcast, não, eu quero que você divulgue o Instituto, para que as pessoas conheçam as coisas boas que tem aqui, tá ok? Então conheçam o Instituto, entrem lá, sigam o Instituto, ajudem com mão de obra, ajudem com doação, porque é isso que a gente precisa. Obrigado e boa noite.